aí? O que tá pegando aí? Fala galerinha, sou o Du Stefanelli, estamos aqui, mais um episódio no canal O Que Tá Pegando Aí. Ó, antes de mais nada, antes de apresentar mais um episódio, eu quero que você se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, dá uma força pra gente aí, compartilha com os amigos, tá bom? Que toda semana a gente tem episódios novos. E hoje nós vamos dar andamento aí na nossa história de Xande e Sara. E no último episódio estivemos aqui com a Alessa, vocês acompanharam aí, né, o episódio. E hoje estamos mais uma vez aqui com eles, Xande e Sara, para dar continuidade aí no nosso bate-papo. Sejam muito bem-vindos, Xande, Sara. Tudo bem, Obrigada, Tudo bem, Du, vocês? tudo bem? Certinho? Certinho, graças a Deus e vocês. É bom avisar, né, Du, que é Xande e Sara, mas também é Alvarenga e Samaria. Alvarenga e Samaria, exatamente. É o Alexandre e a Sara também. Exato. É tudo, uma né? Bagunça, tudo, é uma né, baguncinha, né? Exatamente. E as pessoas às vezes estão olhando aqui e falam, nossa, mas que bagunça que tá esse cenário, gente. Pois é, gente. Vocês, que é isso? Vocês estão vendo tudo isso aqui. Então, assim, hoje a gente tá dando continuidade aí aos episódios, né, Xande, né, Sara? E vamos lá, né? Por onde a gente vai começar aí, ó? Essa bagunça aqui tem todo um motivo, gente. É uma bagunça organizada, na verdade, né? É que, na verdade, dependendo da bagunça, demora pra organizar, né? Demora pra organizar, Demora pra exatamente. organizar. É, faz parte da vida, né? É isso aí. Bom, como o pessoal acompanhou, a gente já bateu um papo aí a primeira vez só com você, né, Xande? Sim. A gente bateu um papo, depois a Sara, depois a Alessa participou. Foi um bate-papo muito legal, deu uma boa repercussão com a galera aí, todo mundo joia. acompanhando. E agora vamos dar continuidade aí, né? É No como, sim, Du, agradeço, né? Tenho que agradecer você também É isso, pela cara. sua disposição, seu apoio, sua força aí, Imagina. sua dedicação, né? Obrigado. Tamo junto, meu amigo, que é isso. E, bom, de qualquer forma, as pessoas às vezes não entendem muito bem por que a gente está fazendo, né, nessa velocidade. Parece que a gente está sendo, como diz a Alessa, prolixo, né? Sim, Tem um sim. linguajar assim. A gente está dando, parece que voltinhas, né? Uma voltinha, e tal. É que hoje, por exemplo, a gente vai tratar de algumas coisas. Então, assim, de repente não é o que podem estar esperando também, né? Eu Exato, falo, poxa, ele exato. tá sendo prolixo mesmo. E não é. Porque, na verdade, só nós sabemos o que nós passamos e só nós sabemos como foi difícil arrumar toda essa bagunça. Exato. Porque, às vezes, tem bagunça que é natural do dia a dia. Você sabe disso. Sim, claro. Mas se entrar alguém dentro da tua bagunça e mexer, não complica? Complica total. Complica. E foi isso que fizeram. Aliás, foi isso que aconteceu. A gente não tá aqui para acusar ninguém. A gente não tem esse propósito. Claro. A gente é um propósito de gratidão, tudo isso. Mas a gente tá querendo, de alguma forma, demonstrar como as coisas acontecem e que nem sempre é o que a gente imagina. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes você faz um juízo pela capa do livro. Ó, tem livros aqui. Você faz um juízo pela capa e você pode se equivocar, Exatamente. né? E com toda a certeza que você tiver colocado naquilo, de repente, dependendo da informação, a certeza ela é só sua. Ou só de um grupo, né? Então, eu fiz questão de colocar tudo isso aqui porque eu acabei me tornando um leitor ávido, né? Infelizmente, né? Isso aconteceu. Infelizmente, porque eu jamais queria que fosse dessa forma, né? Eu me tornei um leitor ávido, né? Eu já era um pesquisador na vida, vamos dizer assim. Eu sempre tive interesses na vida. Eu sempre quis saber o que tem além. Por quê? Como eu te falei, eu tenho que sempre voltar na minha infância, porque se vocês não entenderem o contexto, como disse minha filha, Exato. não vai se entender o todo. Exato. Você entende uma partezinha e não chega, né? Então eu, como sou só, entendam, entre aspas, eu sou só desde os 10 anos de idade, eu aprendi praticamente tudo sozinho. Claro, vendo exemplos bons, vendo exemplos ruins, vendo que atitudes não são boas, que atitudes são boas. Eu aprendi assim, né? E, inclusive, quando você chegou, tava essa plaquinha aqui, né? Não sei se dá pra ver. Laboratório. Então, voltando de novo pra infância. Você fala, pô, mas esse cara de novo
Tá bom, é a vida. Então, assim, cada um tem uma história e se a pessoa quer ver sangue, liga lá nos programas de noticiário criminoso lá, criminal, que tem bastante, né? A gente aqui tá tratando de outro assunto, não é Exatamente. de assunto disso, né? Exato. A gente tá tratando de algo mais profundo na existência mesmo, na vida. A gente não tá visando lucro, a gente não tá visando nenhum interesse a não ser expor. Porque até hoje só foi falado o que quiseram, né? Exatamente. Então aí você vê a plaquinha aqui, laboratório, hein? Eu faço um desafio. Assim, quem é de Campinas, é aqui da nossa região aqui do Taquaral, vai lembrar do colégio Adalberto Nascimento, hein, gente? Adalberto Nascimento. Você já ouviu falar ou não? Já. Adalbertão, aqui em cima. Aqui nós temos boas escolas, viu? São inclusive boas escolas. Eu era estudante de escola pública. Eu estudei aqui, o meu jardim da infância era público. Aqui o Jardim de Jesus de Nazaré, aqui, ó, Lar Escola. O meu pré-primário foi público, é onde é o posto de saúde aqui do Cônego Milton, no Taquaral. O meu primeiro ano primário foi público, Adalberto Nascimento. Tá aí a plaquinha, gente. Muito famoso, muito famoso. Vamos ver se alguém mata a charada dessa plaquinha aqui. Essa plaquinha esteve em algum desses locais. Aqui, quem é do Taquaral, ou aqui do nosso pedacinho, ou estudou no Ana Rita, ou no Adalberto Nascimento. Exato. Então aqui, na época, acho que minha mãe não conseguiu vaga aqui, que era mais pertinho, fui para o Adalberto. E, na ocasião lá, eu estudava, era eu e meu primo. Meu primo, a gente tem quase a mesma idade, né? Nós somos 6 meses de diferença. É o Marcelo, né? E a gente era muito bonzinho, você imagina, né? A gente junto era uma praga, né? Então essa plaquinha aí é uma lembrança daquela fase. Você vê 7 anos de idade. Poxa. E tinha no Adalberto Nascimento um laboratório mesmo, que era o do professor Tófano. Acho que era o seu Tófano. Putz, será que eu esqueci isso? Laboratório do seu Tófano, a gente falava. Não era nem professor, seu Tófano. Gente, agora se eu não lembrar isso, será que eu esqueci o nome? Acho que é isso aí. Deve ser isso aí mesmo. Mas é o laboratório, é a plaquinha do Adalberto Nascimento. Então, gente, desculpa. Nós pegamos a plaquinha, desculpa. Né, vamos falar, roubaram a plaquinha. Roubamos a plaquinha. Desculpa. Nós tínhamos 7 anos de idade. Aconteceu. Então, assim, mas foi pra gente, era um troféu, né? Porque o colégio não conseguiu suportar eu e meu primo juntos ali. Mas a gente era feliz, era Peralta. Quando juntava os dois, ninguém segurava, crianças, né? Ficava os dois na mesma escola, imagina. E a gente sentava na mesma cadeira. As carteiras eram duplas. Eu lembro, eu estudei assim. E era eu e meu primo na dois mesma anjinhos, carteira. um do lado do outro. E, enfim, mas aí pro fim a plaquinha, a gente acabou ficando com essa plaquinha, que é de lá. Não lembro exatamente como a gente ficou. Meu primo talvez lembre, vou ter que chamar ele pra falar. Mas nós pegamos essa plaquinha e ficou comigo. Viu, Marcelo? É nós, hein? É nós. É dupla aqui, fomos nós dois, hein? Enfim, tá aí. E na vida, nessa ocasião ainda eu tinha meu pai. Então, você vê como é a vida, né? Depois eu perco meu pai, começo o mundo. E voltando à questão da música, eu me tornei meio que um pesquisador da música, assim mesmo. Fui aprendendo, mas é meio que como se fosse um laboratório. Fez todo o sentido a plaquinha. E eu nunca liguei uma coisa com a outra. Eu me liguei depois de muito tempo que a gente fez o estúdio aqui. E essa plaquinha eu quis pôr ali. Falei, nossa, plaquinha do seu Tófano, vou deixar ali. Todo mundo que frequenta estúdio sabe, desde o começo, sempre esteve ali a plaquinha do seu Tófano. Pode perguntar que todo mundo lembra. Então é uma coisa interessante pra gente dizer o que tem a ver isso com o caso. Não tem nada a ver, mas tem. Como eu falei, eu acabei me tornando um pesquisador, mesmo na música. Eu gosto disso, apesar de... Eu não sou melhor do que ninguém, mas foi a forma que eu aprendi. Tem muita gente boa por aí. Eu sempre fiquei tentando tirar som. Isso faz parte do laboratório. Então eu sempre fiquei dentro do meu laboratório. Eu tenho isso aqui como laboratório. Sim. E eu sempre fiquei ouvindo de tudo. Eu falei, como que sai esse som? Mas a gente vai avançando. Pô, mas que bateria ele usou? Mas que amplificador? Usou amplificador junto com a linha? Usou quantos microfones no bumbo? Tinha pele de resposta? Tinha não sei o quê? A caixa era qual? Que medida para ter esse grave? Não sei o quê. Cara, como que eu vou fazer para vazar menos chimbal aqui na caixa? Então, assim, é um laboratório. E quem me conhece sabe disso. Violão, cara, que som limpo. A gente ouvia os CDs, os discos, antigamente era disco. Falei, cara, como que tira um som desse? Aquele som
perfeito, né? A gente ouvia aquilo. Falei, caramba, e não chega, né? Não, claro que não, tô dentro do meu quarto, cara. Hoje é uma outra época, né? Hoje você consegue realmente tirar som tendo todas as informações, estão disponíveis as informações hoje. Tudo tá disponível. Antigamente não, você tinha que ir atrás da informação. Exato. Né? Então estão aqui os livros, tem um monte de coisa. Eu ia atrás da informação, eu vou ainda, continuo indo atrás das informações. Né? Então eu tenho esse desejo ávido de saber. Né? Voltando de novo, o prolixo. A banda Parada Cardíaca, que ganhamos festivais aí do FICO, aqui do Colégio Objetivo, né? Uma das músicas, aliás, a música que nós ganhamos realmente em 1986, 1988, foi a música do Cleiton, guitarrista, Cleiton Cambuim, a música chama Saber. Não é interessante? Total. A letra, eu vou falar a letra, não vou cantar, eu não sei se eu vou lembrar. Não dá para acreditar porque é difícil de entender. Se um sonho traz, o que queremos então, para que viver? Mas basta você saber que para sonhar é preciso viver. O sonho não vai te levar a lugar nenhum. Você vai ter que realizar aquilo, você tem que viver, você tem que pôr o pé no chão. E sonhou, você vai ter que realizar. Olha que música maluca, o Cleitão fez isso sozinho. Nunca é tarde para saber. Nunca é cedo para esquecer. Olha isso. Nunca é tarde para saber. Exato, isso aí. Agora, nunca, tomara que seja cedo para esquecer, porque a gente tem que saber e tem que saber e guardar suas informações que são válidas, né? Sim. Nem tudo é válido. Então, tem que saber. Então, essa música do Saber veio para mim ali com meus 15, 16 anos de idade, do Cleiton, compositor, que eu te falei que é um gênio. Tá, olha que maluco o cara fazer uma música dessa com 15 anos de idade. Perfeito, perfeito. Aí vem o refrão: se você quiser o mundo não entender, acredite que o mundo se resume em saber. Então assim, por que isso, hein? O que o Cleiton quis dizer com isso, cara? Mas se você quiser o mundo não... O mundo é confuso. O mundo... Cara, se você for mergulhar no mundo, você vai ficar vendo o quê? Série, novela, filme, futebol. Tragédia. Depois, mais tragédia, vírgula, tragédia e tragédia. O que tá fazendo sucesso hoje, Du? Aliás, o que já vem fazendo sucesso desde o final da década de 90? Se você pegar 1995 para frente, começaram todos esses programas de tragédias. E a população, infelizmente, ela gosta. Não sei porquê, é uma curiosidade mórbida. Acaba consumindo algo ruim, né, para si mesmo. Consome. As pessoas têm consumido, né, bastante conteúdo ruim, isso é verdade. Mas eu digo que é do ser humano, cara. Por exemplo, a gente que é de periferia, assim, eu sou nascido em periferia. Como eu te falei, todo mundo sabe, minha rua aqui era de terra. Né? Pensam que quem mora aqui no Taquaral, em certos pedaços aqui, é rico. Não. Que era rua de terra e não vou falar o resto. Bom, aqui simplesmente era terrível, cara, o que acontecia. Porque aqui a Norte-Sul, aqui no Taquaral, ela desce aqui a Júlio Prestes, e você tem uma curva que tem a lagoa ali, e você vai embora pegar a saída de Mogi-mirim, certo? Certo. Tem um pontilhão ali. Atravessava o balão do Bela Vista num pau, que tinha o balão do Bela Vista, não tinha semáforo. Cara, e vinha morrer aqui na esquina, aqui de baixo. Antes do pontilhão. Muitos ou caía acidentes. Do pontilhão. Era assim, ou caía do pontilhão, ou batia no pontilhão, ou já acertava os postes, via que perdeu a direção e já era sempre um poste da esquina aqui da Vital Brasil. Quem é do Taquaral? Pode falar, é verdade. Ou era ali, ou batia no pontilhão, ou vindo de lá da Mogi-mirim, o pessoal via no pontilhão e se perdia vindo também, e aí ia pro lado de lá. Quantas casas já levaram o muro pro lado de lá? É assim, entrava até dentro de casas ali. E o que eu tô dizendo isso? Por quê? Como eu sou de periferia, aqui, cara, vinha aquela molecada, olha, tem acidente. Vinham já anunciando que tinha acidente. Era assim. Você viu acidente. Sempre tinha um acidente, todo mundo gritando. Cara, ia uma tropa correndo, uma molecada, velho, todo mundo, homem, mulher, menina, menino. Corre, acidente. Cara, eu nunca gostei disso, cara. Eu era um dos últimos a chegar e não chegava perto, cara. As pessoas gostavam de ver as pessoas terminando de morrer. Que gosto é esse?
Então, eu te digo que às vezes não é nem questão do tempo, só mudou a fórmula. O formato hoje tá na TV. Hoje a diferença é que eles filmam, não, eles têm um celular pra filmar ainda. Quando era só no rádio? Gil Gomes! Como era? Lias Dias. Eu não sei imitar o Gil Gomes. Aqui Agora. Eu sou um péssimo imitador. Não, Gil Gomes é de antes de Aqui Agora. Gil Gomes Sim, é da sim, época do Zé Bétio, né? Então você tinha o Zé Bétio, que é um dos que eu ouvia muitos também. A gente não lembra tudo no podcast, né? Mas o Zé Bétio eu ouvia todo dia. Meu avô acordava 4 horas da manhã, ligava esse rádio, esse aqui, ó. E o Zé Bétio. E começava, quem é que não chora? É o Zé Bétio por alguém. Era assim, quem é? É o Zé Bétio que não chora, uma lágrima perdida. Esse rádio aqui, ó, do meu grande ídolo, meu segundo paizinho. Esse aqui, ó. Então o que eu quero dizer com isso? Quando não tinha rádio, alguém corria na rua gritando a notícia. Sim. A notícia chega, e quem quer ver, vai ver. Sempre foi assim. É a notícia, cara. As pessoas... Eu não tô julgando, cara. Cada um é cada um. Eu não gostava de ver. Eu nunca gostei de ver. Cara, é horrível isso. E eu não era bonzinho, não. Como eu te falei, ó. Tá aqui, ó. Plaquinha do seu Tófano. Aqui. Eu falo, nós pegamos? Não, cara, nós roubamos. Tá aqui, ó. 7 anos de idade, cara. Nós roubamos isso aqui, ó. Pior que eu tô pondo meu primo nessa, né? Bom, já, como fala quando passa o prazo? Já caducou. Já caducou, tá bom. Puta Tá que eu pariu. Então, periferia, cara. Claro, não passou disso, né? Sim, claro, sim. Eu não fui santo, não fui bonzinho, não, cara. Nem quero ser. Então tem gente que se ilude, que pensa que o tom de voz muda alguma coisa. Tem gente que fala com você, cara, numa mansidão. Ô, querido. Eu uso muito o querido, eu aprendi, porque hoje eu gosto de retribuir carinho, cara. Eu sempre fui muito duro. A vida me fez muito duro. Então é bom conhecer, cara. Como eu te disse, sou da periferia, onde todo mundo ia ver uma pessoa terminar de morrer, cara. É minha vida. Sim. Então assim, e depois eu perco meu pai. Tô no mundo por mim mesmo. Cara, a minha casca sempre foi muito grossa. Sempre foi grossa. Eu sou pequenininho, tudo, mas a casca é grossa. Tamanho não quer dizer nada, né? Senão Davi não seria o rei. Ah, sim, com né? certeza. Quer dizer nada. Então, o que eu digo? Tem gente que se usa de palavras mansas, doces palavras, frases lindas, um olhar... Olhar não, cara. Se você olhar direitinho, você enxerga. Quem sabe, sabe. Mas só de palavras, tem gente que se engana com palavras. Chega lá, oh, querido, não sei o que, tal, né? Vai. Daqui a pouco você vai ver o que acontece. Então assim, eu aprendi a ter que me defender sozinho. E eu aprendi a ver tudo isso. Aí você fala, por que você está falando sobre isso? Estou falando sobre isso porque eu vivi isso na pele de uma outra forma, agora de dentro. Eu sendo uma notícia, né? Sim. E as pessoas consumindo isso. Não tô julgando nada, faz parte de uma curiosidade, mas as pessoas gostam só da superfície das coisas. Ninguém quer saber muito bem as coisas, não. Eles ouvem aquilo e depois saem tudo comentando com o outro. Ah, você viu? Aconteceu aquilo. Nossa, você viu lá? Ah, você viu? É só pra ficar falando, parece. Muita gente se promove em cima disso. Como foi no nosso caso, né, Sá? Mas não vamos chegar lá ainda. Muita gente se promoveu em cima disso. Né? A gente não vai nunca citar nomes, cara. Como te falei, eu sou um pesquisador. E quem pesquisa por vontade própria, aprende. Aprende até a separar o joio do trigo, que é o melhor de tudo. E tô falando isso, essa volta toda porque a gente está falando sobre as notícias, né? Falamos sobre os meios de divulgar essas notícias, o meio de consumir notícias. E nós estamos tratando aqui de notícias. Sim. Né? Eu passei por algo tão surreal. Eu vou chamar de surreal, cara, porque onde eu estive, eu não tinha como prisão. Imagina você a pior cadeia que você possa estar, no sistema carcerário. Nenhuma cadeia é melhor que outra. Não vai existir isso. Todas são muito parecidas, creio eu. Eu não estive em muitas, mas nas que eu passei eu pude perceber que são muito parecidas. Muito parecido. Mas como eu não estava preso, cara. Em alguns momentos eu achei que eu estava morto.
aliás, boa parte, até eu conseguir restabelecer a minha sanidade, eu achava que eu estava morto. Então, cara, o que é a prisão, então? A pior prisão é a que está dentro aqui, cara. É dentro de você mesmo. Essa é a pior prisão. E as pessoas percebem, a maioria não vai perceber. E, enfim, também não é problema nosso, né? É cada um que tem que se preocupar com você mesmo, né? Então, nesse tipo de perspectiva, eu digo pra você que quando eu saí de onde eu estive, que não era prisão, porque na verdade eu não estava ali pelo motivo que me acusavam. Eu estava ali por um outro motivo que eu nem sabia. Então, pra mim, eu sempre tive esse questionamento dentro de um período. Isso vai estar num outro podcast, eu não vou tratar disso agora. Vai ter muitos, né, Edu? Você já tá de saco cheio já, né? Ô, louco, tô nada. Enfim. Então, pra mim, aquilo ali demorou até eu começar a recobrar a sanidade, foi muito tempo, né? Eu pensava que eu estava em diversos lugares, porque aquelas paredes não eram suficientes. Aquilo não era sei lá, um cubículo de, sei lá, 2x2, 3x3, 2x2. O problema era outro. O problema é como eu vim parar aqui. Como que eu vim parar aqui? Que me trouxe aqui? E você não ter respostas. Aí você ouve, não, cara, você é um vagabundo, você tentou matar seu filho, cara, você não vale nada, você vai morrer. Então assim, por muito tempo eu ouvia só isso, você vai morrer, você vai morrer. Era gritos assim de todas as janelas que tinha naquele lugar. Você ouvia de longe, ouvia mais perto ainda, ouvia lá longe, vai morrer! Aí você ouvia uns barulhos assim, tchac, 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 tchac. De repente vinha assim, vai morrer! Eu ouvia isso de longe, eu falei, será que estão falando comigo? Aí de repente não, aí vinha assim na espia, vai morrer! Aí fechava. Eu falei, eu comecei a pensar, eu falei, cara, eu já tô morto. Isso aqui é o inferno. Isso aqui deve ser o inferno. E pra eu descobrir que não era inferno, levou muito tempo. Muito tempo. Como eu te disse, eu tenho um livro escrito, né? Mas ninguém mais lê. Então, nós estamos aqui contando o livro. Com a sua paciência junto, né? Então, você imagina alguém falar, você vai morrer? Eu virar e falar, eu acho que eu já tô morto, cara. Muitas vezes eu falei isso. Muitas vezes. Quê? Morrer? Morreu de menos. Morrer? Então ali pra mim, morrer era o de menos, irmão. Porque pro meu entendimento eu já estava morto. Como que eu fui parar ali? Que é isso? Que lugar é esse? Por que isso? É claro que eu cheguei ali, teve uma sucessão de coisas. A gente vai entrar nos pormenores, porque para você entender, não, é mentira, esse cara estava ali, mas ele já tinha estado em tal lugar. É mentira, ele passou ali, mas já tinha estado em tal lugar. Cara, alguém sabe o que é um surto psicótico? Alguém sabe o que se passa nisso? Alguém sabe quando isso volta ao normal? Tipo assim, para um cara de um surto psicótico voltar ao normal, ele tem que ser bem tratado, hein? Não ele. Aquele problema que ele tem que ser muito bem tratado. Você sabia disso? Claro. Hoje eu sei. Eu já vinha de um histórico de depressão, cara. Eu não vou falar mais, que a minha filha já falou. Quem quiser, volta no podcast da Alessa, minha filha, tá ali. Eu não preciso repetir que tá ali, isso é bom, né? Eu vinha de uma sucessão de ritmo de vida. Eu tava já, cara, exausto. Tava num ritmo pra mim normal, mas exausto. Normal. Cada um aguenta uma coisa. É que cada um tem um ritmo, cada um tem um organismo, cada um faz uma coisa diferente. Eu
Eu trabalhava, às vezes, se deixasse, eu já falei 24 horas por dia, cara. Mas quem que trabalha 24 horas por dia tá são? Sabe? Tá bem. Cara, isso uma hora vai dar merda. Deve ter gente que consiga, mas talvez tenha o quê? 10 pessoas no mundo que vão conseguir fazer isso. Virar 24, vai virar 24, vai virar 24. Toma café, toma café, toma café. E não é droga. Não usa droga, não usa droga, não usa droga. Tá aqui, ó. Ó. Não usa droga. Não usa droga. Não usa droga, não usa droga. Ó. Não usa droga. Ninguém quis saber disso aqui, Du. O meu sogro, coitado. Meu sogro e minha sogra seguraram um rojão. Cara. Uma emissora de televisão, não vou falar qual foi, veio aqui quando saiu o último laudo. Nós vamos tratar disso. Estou falando grosseiramente porque o tempo às vezes não vai dar. Quando saiu o último laudo negativo, porque de 4, são 4, Du. Eu vou dar para você ler. Quero que você examine. Isso vai ficar ali depois. Vai ficar para todo mundo ver. Vai ficar para todo mundo ver. De 4 laudos, gente, de 4, 1 deu positivo. 1. Com ressalva. Filho, você consegue colocar o primeiro laudo? Só a conclusão. Vamos ver. Gente, quem não sabe, é o meu filho que tá aqui, o meu bebê, que é o meu Grande guarda-costas, viu? Meu guarda-costas, meu diretor e produtor. Vamos lá. Isso aí é o primeiro laudo, Xande. Eu quero o que deu positivo. Tá aqui. Esse é o primeiro, aquele que depois. É que até é bom negativo. colocado. Esse é o segundo. O segundo. Eu vou no segundo, porque o primeiro deu negativo, Du. Mas a gente vai deixar isso tudo bem claro. É bom a gente repetir, né? O primeiro deu negativo. O primeiro é negativo. Isso é uma coisa até... Do que aconteceu, é algo tão rápido de colocar, é tão simples. Cara, é tão simples que é assustador como chegou onde chegou. O fato que ocorreu foi a coisa mais hedionda que pode existir na face da Terra. Foi terrível, mas não precisava inventar Não coisa. existe algo mais hediondo do que você ver pais... Uma cena. Pai tentando matar filhos. Sim. Não existe algo mais hediondo que isso. Eu não vou falar de outras coisas hediondas, mas isso é uma das coisas mais hediondas que existem na face da Terra. Só que com a maneira que quem viu... Ninguém nega isso. Não dava pra achar que era isso. Tinha algo muito errado. Sim. Por isso que eu falei assim, qualquer pessoa com uma inteligência média ia falar assim, não, isso daí a pessoa não tá no estado normal. Cara, não tem como achar. Não precisa nem ser... Você sendo leigo, você sabe que não é. Exato. E quiseram inventar coisa. aconteceu algo terrível, mas não o que depois virou a ser a narrativa corrente, que está em todas as páginas de internet, com os nomes dos meus filhos expostos. Então todo mundo na ocasião, a mídia, todas as boas pessoas da sociedade estavam preocupadas porque um casal cometeu um crime hediondo, certo? Certo. Se eles estão preocupados com um casal que cometeu um crime hediondo, eles deveriam estar mais preocupados ainda com as vítimas. Se as pessoas que reconhecem que está na frente deles uma coisa hedionda, deveria ter o mesmo movimento, a mesma repercussão em proteger as vítimas. Aí você pega tudo espalhado, casal, alvarenga, crime hediondo, pra onde foi a família? O pai não sei o que tem, a mãe não sei da onde. Aí você pega o nome das crianças exposto na mesma matéria? Será que eles não sabiam que era uma criança de 6 e de 1 ano? O crime foi hediondo. Como um crime que vê um crime é hediondo. Mas e as vítimas? Eu tô me colocando de fora, porque se eu não fizer isso, eu não consigo falar esse tipo de coisa. Então eu quero dizer assim, vamos levar em conta que agora todo mundo sabe a verdade. Porque sabe. Quem sabe, sabe. Vamos dizer assim, quem tinha que saber, já sabe. Tá aqui, ó. E faz tempo. Quem tinha que saber a verdade, ó, sabe e sabe faz tempo. A justiça aconteceu. De uma forma que eu sofri demais. Sim, mas teve quem sofreu mais também. Meus filhos. Exato. Meus filhos.
teve quem sofreu mais. Meus filhos. E por que eles resolveram fazer isso com quem cometeu e também com quem foi vítima? Essa é a pergunta que não quer calar. Essa é a pergunta. Cadê as nobres pessoas da sociedade que nunca levantaram um dedo, uma voz para falar? Sim, se fosse num outro país, seria assim, ó. Se fosse num país qualquer aí de primeiro mundo, pior que eu digo pra você, se fosse num país de primeiro mundo, a gente ia sair antes. Você sabia disso? A gente sairia antes. Porque isso aqui, ó, jamais aconteceria isso. Jamais. Por isso aqui, não. E nem por outras, que nós vamos chegar lá. Sim. Por isso daqui, não. Não. Aí tem as outras coisas, mas não por isso. Aí eu te pergunto, aí que vem um país de primeiro mundo, teria gente absolutamente competente para pegar provas corretamente, para estudar isso aqui, gente. Isso aqui não foi lido, talvez, corretamente. Não é possível que leram isso aqui. Eu, como um caipira analfabeto, aprendi a ler e escrever. E eu encontrei algo aqui que me deixou, vou usar uma palavra que eu não costumo usar, estarrecido. Porque quando você usa a palavra corretamente, você coloca a real qualificação daquilo, cara. Então, ó, vamos lá. Só pra gente não perder o gancho. Ele vai falar o que eu ia falar. Do único laudo que deu um positivo, cara. O único. De 3 laudos, 1 deu positivo. E eu vou te dizer como foi esse positivo. Eu faço questão, porque eu, como analfabeto... Que página é ali mesmo? 70, ok. Ó, eu quero deixar claro, vamos lá, a gente falou de doutor aqui. Sim. E eu quero colocar, porque, como eu te falei, uma das minhas imperfeições é ser meio tonto. E é verdade, quem me conhece sabe disso. Um tonto que às vezes fala uma bobagem pra dar risada, uma piada qualquer boba mesmo. Tá. Então, quando eu falo caipira e analfabeto, eu falo com muito respeito, com muita solenidade. Porque, pra mim, foram os caipiras e analfabetos que me tornaram homem. Entende? Sim. E tem muita gente aí com título de doutor, ou às vezes sem o título. Cara, não souberam ler isso. Como? Não souberam ler. Eu vou ler. É importante, aqui no segundo Tá aqui, tracinho. Isso. Tá aí O terceiro destaque. tracinho. Depois eu vou deixar isso exposto. Porque isso faz parte da minha vida, Du. Eu acho que eu devo deixar exposto. Vamos lá. É importante salientar que essa metodologia é utilizada como screening e que o próprio fabricante informa em sua embalagem que, entre aspas, começa a primeira letra maiúscula. Este teste fornece apenas um resultado analítico preliminar. Um método alternativo mais específico deve ser utilizado para se confirmar o resultado analítico. Ok? Me corrija aí, gente. Certo. Tá. Seguindo. A cromatografia gasosa espectrofotometria de massa é o método confirmatório. Outros métodos confirmatórios também estão disponíveis. Mas pelo que eu entendi, que eu sou apenas um caipira, eu entendi que isso aqui praticamente eles disseram, esse não serve para nada. Certo. Esse aqui não serve para nada. Tô errado? Não. Du, me corrija, porque eu sou meio tonto. Não, louco. Mas o meu caipira eu considero sendo bom. E o analfabeto de quem me criou, eu considero o melhor dos melhores, o excelente. Não exaltando o analfabetismo. Mas cada tempo tem suas coisas, né? Seguindo. A consideração clínica e o julgamento profissional especializado
devem ser aplicados para qualquer resultado de testes para drogas de abuso, especialmente quando resultados preliminares positivos são usados. Eu tive a sorte porque eu era muito peralta, eu e meu primo, né? Não era só eu não, eu e meu primo, não tô transferindo responsabilidade, mas era eu e meu primo, a gente era peralta. Por causa disso, o meu pai me transferiu para um colégio muito bom. Eu já contei no outro episódio. Sim, sim. Eu saí do Adalberto Nascimento, que era uma boa escola, sim, mas a minha classe estava com problemas. Fui pro liceu. No Liceu Salesiano, Nossa Senhora Auxiliadora, onde eu tenho muito orgulho de ter estudado, tenho muita saudade de muita gente dali. Eu diria que, graças ao liceu, não, tem muitos colégios bons. Do Adalberto também conseguiriam do mesmo jeito que consegue, do Ana Rita também consegue, e de muitos outros. É que o ensino vai se modificando, mas naquela época o ensino público era melhor, tá bom? Então quando fala do Adalberto Nascimento, do Ana Rita, era igual ao liceu praticamente, né? Vamos dizer, essa é a realidade. Tá. Só que o Liceu Salesiano, por ser um colégio particular e rigoroso, porque eram padres e tinha um certo rigor ali, eu aprendi a ler, de verdade, né? Então eu tenho professores de português que eu lembro deles com saudade, até hoje. Como é o caso do professor Barel, de português. Graças ao professor Barel, eu fui obrigado a ler um livro, aliás, a estudar um livro chamado Segala. Eu fui obrigado, claro, porque eu tinha que passar de ano, né? Minha mãe me batia, eu tinha que passar de ano. Minha mãe me trancava no quarto, enquanto eu não soubesse as coisas, ela me trancava, enquanto eu não soubesse, eu não saía do quarto pra brincar. Então, depois que eu aprendi a fazer a cópia da chave, dançou. Moleque, cara, eu fiquei por mim mesmo, moleque é fogo, se você não cuidar. Mas assim, então eu tive um ensino, a partir do liceu, muito diferenciado, e não porque eu quisesse, eu era obrigado. Então, o professor Barel ia ver se você estava sabendo sobre o Segala ali. Então, eu aprendi a interpretação de texto. Eu sei interpretar um texto. A gente aprende o que é um verbo transitivo, intransitivo, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um advérbio, que é pior ainda. Tem tantas coisas, cara. E eu comecei só pelo mais fácil. Cara, quando você tem que descobrir diferença de transitivo direto e indireto, ainda tem, além de ter o verbo transitivo, tem o transitivo direto e indireto, assim, caramba, meu irmão. É muito estudo. Eu não gostava não. Então, tem que estudar muito pra saber tudo isso. Redação, cara, então você tinha que saber escrever, cara, e eu não gostava. Não gostava. Por mim eu não faria, mas como eu tinha minha mãe ali, e eu tinha que fazer, estudava. Até onde minha mãe pôde pegar a cinta ali, presta atenção, onde ela pôde me segurar, ela segurou. Onde não pôde mais, minha história tá aí, não tem nada a esconder não. Então vamos dizer que, voltando a isso aqui, graças a Deus, na justiça, e eu não culpo a justiça, porque não é culpa deles. O juiz chega ali, cara, ele vai ver o que chegou. Aliás, o juiz vai ter que ler isso, né? Sim. O juiz tem que ler. Ele vai ter que analisar o processo. Ele vai ter que analisar e decidir. O juiz decide. A gente aprende o quê? Eu aprendi nesse mundo, dentro dessa experiência, o que eu aprendi? Por causa do meu caso, antes eu não sabia. Justiça é igual bumbum de neném. O juiz, no final é ele que vai ver as provas, né? Ele vai ler isso daqui tudo, e ele é que vai ter que entender isso daqui e interpretar, né? Mas tem um porém. Isso é da justiça, faz parte da justiça e tá tudo bem. A gente tem que compreender que isso é assim. Se o juiz falar, não interessa nada disso, eu quero
ir com esse caso às últimas consequências. Para mim foi hediondo, mas aí eu que sou um caipira, eu tenho que perguntar. Cara, mas não seria dever dele estudar isso para ver se é isso? E pelo menos encaminhar isso pro que é. Não deixar o fogo pegar e jogar mais lenha na fogueira. Não, viciado em cocaína, drogados, casal criminoso, drogado. E os meus filhos? Fora outras coisas, né? Fora outras coisas. Então assim, o que eu digo? O que eu falei? Graças a Deus, a justiça, na sua maioria, é formada por pessoas nobres. Graças a Deus. Por quê? O primeiro juiz, e eu jamais vou poder dizer nada contra ele, porque faz parte do que um juiz pode fazer. Acatar ou não, faz parte. Estranho, mas faz parte. Aí o que existe na sequência? Uma segunda instância. Certo? Certo. Aí tem uma segunda instância. Embora a gente já foi absolvido pelo Ministério Público em Campinas. Sim, devido às provas técnicas. Sim. Então vamos dizer assim, este juiz aqui falou, não, eu quero acabar com este casal. Não interessa, tem um exame vagabundo que deu positivo. Tem 3 que deram negativo, sendo um de DNA de fios de cabelo, assinado por uma USP. E será que a USP não sabe o que faz? USP, IML. Será que o IML não sabe o que faz? Aí tem um exame do próprio primeiro hospital que nós ficamos no momento do ocorrido, do surto. Será que esse hospital, ele disse, negativo. Aí saiu um segundo positivo vagabundo desse. Ainda reconhecido pelo próprio laboratório. Não é culpa nem do laboratório. Você percebe que isso aqui não cabe processo nem no laboratório. Porque ele deixou claro que não era confiável. Importante salientar que o fabricante informa em sua embalagem. Gente, tinha uma embalagem isso aqui. Entre aspas, maiúsculo. Entre aspas. Maiúsculo. Este teste fornece apenas um resultado analítico preliminar. Só. Mas eu digo, por que será que o juiz desprezou que deu negativo? Todos. Cara, não é, eu imagino que não é fácil isso aí não, cara. Se o juiz assumiu pra ele isso aqui como algo pessoal, porque é o que parece, né? Não, eu jamais vou, tecer nenhum comentário contra ele, porque o juiz pode fazer isso. Pode, para isso existe recurso. Tudo bem, pode, mas... Tudo bem, pode, juiz pode, quase tudo, né? Juiz pode. Aí, tudo bem ele querer fazer um justiçamento contra os pais. Mas por que ele não protegeu os nomes dos meus filhos? Você tá entendendo o que eu tô falando? Sim. É uma coisa assim tão simples. Ele é juiz, ele quer o quê? Justiça. Tudo bem, cada um tem um ponto de vista, cara. Tem gente que tem ele vai, não, eu não acho que foi isso, eu acho que foi outra coisa e acabou. Mas tá desprezando as provas. Começou esse o problema. Ele está desprezando provas. Cara, e eu só tomei conhecimento disso depois, eu não sabia de nada disso, não. Depois que acusaram de droga, eu falei, como? Droga? Cocaína? Bom, eu primeiro achava que estava morto. Agora, se eu não tivesse morto, eu cheguei a pensar, aonde alguém colocou droga em alguma coisa que eu bebi? Porque é a única explicação, cara. Onde eu tava, naquele lugar, tô morto, sabe-se lá onde eu tô. Aí eu começo a pensar, acho que eu não tô morto não, porque, eu lembro, eu tava lá naquele lugar lá, eu tava assim, eu lembro, eu tava naquele hospital lá, eu fui levado pro hospital, depois eu lembro, eu tava no hospital. Tava no hospital, aconteceu isso, aconteceu aquilo, teve gente que falava com a gente, fui lembrando de coisas, sabe, que dá eu não lembro perfeitamente, mas eu lembro de coisas.
Tenho flashes. Eu lembro. Passei a lembrar, porque eu já tinha saído do surto. Já tava andando. Mas eu não... Cara, parecia que não tinha acontecido nada. Eu não tava bem. Você imagina um cara que tava como eu tava, vai e tem um surto. Acontece tudo o que aconteceu, que eu não preciso falar, tá na internet, gente. Pode ler. Depois vocês só vão abstrair tudo isso que nós estamos colocando. Abstrai a drogas, abstrai a seita satânica, ritual satânico, abstrai a... O que mais que foi falado? Todo tipo de barbaridades dessa ordem. Sim. Abstraiam isso. O fato aconteceu mesmo. O fato aconteceu. Depois eu soube o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. Eu sei tudo o que aconteceu hoje. Eu sei tudo que foi dito ali. Quem disse o que ouviram. Quem viu o quê? Quem falou isso? Que testemunha viu isso? Que testemunha falou aquilo? Essa falou isso, mas eu falou aquilo. Cara, eu sou obrigado a saber. É minha vida. Né? Então assim, o que eu quero dizer? Num dado momento, eu pensei, bom, droga eu não usava. Eu não usava. Já usei? Já usei. Mas por causa da gravidade do que aconteceu, aí que eu vou chegar. Por causa da gravidade do que aconteceu, o primeiro advogado do caso, quando tudo aconteceu, que infelizmente não tinha a menor condição de ser meu advogado, ele orientava coisas que não tinham o menor sentido. Hoje eu sei, sou eu sei o que aconteceu. Porque depois nada do que eles fizeram teve sentido. Porque por causa deles, inclusive nós fomos a júri popular. Desses primeiros advogados, primeiros do meu lado, meu advogado, meus, Alexandre, não da Sara. O negócio quando aconteceu, cara, é uma tragédia de uma proporção atômica numa família, Sim. sabe, cai que numa bomba atômica. E ninguém, cara, é um corre. Você vai saber disso mais pra frente, vai ter tanta coisa a ser dita aqui, né? Então você imagina que aquele advogado meu, não da Sara, aquele grupo, aqueles advogados, eles orientavam coisas absurdas. Absurdas. A ponto de, por exemplo, eu não poder jamais nem mencionar que na minha adolescência eu usei drogas. E eu usei. Uai, por que eu tenho que falar que não usei? Cara, eu fui criado na rua. Cara, não tenho nada a esconder. Todo mundo me conhece, meus vizinhos me conhecem. Porra, eu de criança bebia pinga depois da morte do meu pai. Pinga, depois da adolescente. Pinga. Da mais vagabunda. Porque não tinha dinheiro. Juntava as moedinhas e tomava um rabo de galo. Rabo de galo. Você já tomou rabo de galo? Já. Rabo de galo. Eu conheço o rabo de galo. Então, tipo assim, eu não preciso esconder isso. Cara, eu não preciso esconder isso. Só que chegou no processo e esse primeiro advogado, ele começou a tomar um rumo que o rumo que ele tomou nos levou a júri popular. Aí eu sou obrigado a pressupor que ele queria o júri popular. Cara, para um advogado desconhecido e inexpressivo, você tá na Rede Globo todo santo dia, cara. Toda uma rede de televisões em sua frente, cara. Doutor. A gente lida com o meio artístico, cara. E o meio artístico, ele costuma deslumbrar as pessoas. Você sabe disso? Sim. Eu nunca me deslumbrei, cara. Eu tô desde criança no palco, mas é perigoso, deslumbra. Tem hora que você acha que você é o máximo, cara. O meio artístico é assim. Eu nunca me iludi com isso, você sabe disso. Não tenho nenhuma ilusão com isso. Sim. Só que para uma pessoa desprevenida, os holofotes e as câmeras viradas para ele, cara, é o pior veneno que ele pode tomar. Então eu sou obrigado a pressupor, eu tô só supondo, Tá. é que eu sei onde foi acabar isso daqui tudo. Acabou.
Não há graças a outros advogados. Outros advogados competentes. Cara, advogados muito humanos que tiveram coragem de ler tudo. Ler e ficar isso assim. Vou usar de novo a palavra. Tem que ser usada quando se deve. Estarrecidos. Advogados ficaram estarrecidos quando viram isso. Agora, por que minha mãe pôs aquele advogado? Foi minha mãe, tadinha. A gente não tinha grana pra pagar advogado, cara. A minha grana tava tudo aqui no estúdio. Você sabe disso, né? Sim. Minha grana vira caixa de som, minha grana vira mesa de som, Equipamento. minha grana virou mais um ADAT, minha grana vira um outro computador que eu preciso. Minha grana vira essa luz aqui, ó. Minha grana vira essa mesa. Minha grana vira essa televisão aqui, ó. Vira essa câmera, essa, aquela, essa. Minha grana vira isso. Claro, vira a comida dos meus filhos. Vira a casa que eu tenho que morar. Vira o bem-estar da minha família. Vira tudo isso. A minha grana. Então, eu não tinha grana sobrando naquele momento. E nem minha mãe. O que minha mãe fez? Chamou um advogado parente dela. E essas pessoas passaram a cuidar do meu caso. Entendeu? E eles não entraram por dinheiro. Não tinha. O que eles iam tirar disso? Advogado gosta de tirar? A maioria gosta de tirar dinheiro. Ali não tinha dinheiro. Eu não sei que ideia deu na cabeça deles. Mas eu sou obrigado a supor, com todas as provas que existiam, aqui são provas, com o processo todo, eu vi o que foi feito, cara. Eu li tudo o que eles fizeram. Eu li o que todos os advogados fizeram. Eu li o que o advogado dela fez. Excelente advogado de Campinas. Não preciso citar o nome, mas ele sabe, eu não preciso falar. Sim. Graças ao advogado dela. Quando eu começo a entender o que está acontecendo de verdade, que demorou. Eu fui entender o que está acontecendo mais para frente, porque em nenhum momento eu fui tratado. Não sei se está entendendo. Sim, sim. Quando eu vou para esse primeiro hospital, eu já não fui tratado. Eu não sei o que aconteceu, cara. Foi julgado. Nós fomos já julgados neste primeiro hospital. Este primeiro hospital fez um tipo de um tribunal interno lá dentro. Não, calma, nós não vamos falar quem é, não precisa falar nada não. Este hospital fez um pequeno tribunal. Com gente dopada. Exatamente. Pós-surto. Exatamente. Tirando conclusões sem à base de achismo. Sem testemunhas. Sem defensores, sem nada. Como que um hospital faz uma inquisição? Aqui foi uma inquisição. Bem semelhante. Eu tenho flashes disso, eu não lembro, mas porque ela também. Eu também tenho um flash. Então assim, porque eu... porque eu, por exemplo, no meu caso, eu nunca experimentei sequer uma droga na minha vida. Eu nunca cheguei perto. Nunca bebi, nunca fumei. Nunca. Você entendeu? Aliás, ela fez eu largar até do cigarro aí. Você tem um podcast aí. Quando a gente se conheceu, ele tinha 19 anos. Até o cigarro eu não aceitava. Se eu continuasse fumando, ela não ia ficar namorando droga, comigo. Não teria nem namorado, e muito menos casado. Nada. Verdade. Cara, você entendeu? Cigarro. E então o que acontece? Você imagina o que eles aplicaram na gente, como A eu dose estava. Porque em mim. Leia o processo, eles vão... Imagina uma pessoa que não usa praticamente medicamento. É muito raro, só se for necessário. Sim. Não sou acostumada com calmante, com nada. Nunca usou nenhum tipo de droga na vida. Daí aplicam, imagina como eu estava. Sedada do jeito que eles fizeram. E eu tenho um flash assim, a pessoa falando assim, ai, a gente... viu a seita que vocês entraram. Perguntavam de seita pra gente. Eu lembro de uma médica disse, eu falei, mas que seita? Porque eu não estava entendendo o que a mulher estava falando. E então dá a impressão que brotou alguma coisa desse tipo de lá. Você entendeu? Não sei se, eu não posso provar isso, mas dá a impressão a gente pelo supõe, que eu lembro. Sim. Né? Porque eu
Tava viajando Daí eu mesmo falei assim, na maionese. Mas daí a gente conversou depois de tudo isso passado. Ela também foi inquirida lá dentro do daí hospital. eu Tipo um entendo. tribunal, cara, com gente... Como se fosse um tribunal, né? Meio... Perguntas como se fosse juiz, assim, perguntando Daí coisas com eu gente. entendo. Tinham pessoas... Não sei... Tinham pessoas, não sei quantas. Tinham pessoas ali como se fossem testemunhas de quem? Minha não era. Ninguém da nossa parte estava ali. Nem advogado, nem ninguém Sim. da gente. Só a gente. Daí eu lembro, hoje a gente tá a par de tudo, eu lembro que falava falas desconexas. Claro. Daí ele Em no surto, você vai falar o quê? até o nome do meu pai apareceu. E daí falaram Sim. que o nome do meu pai era da seita. O pai dela que o meu pai chama Santo Otávio. E eu gritava Santo Até Otávio. isso virou. O meu pai virou de seita, você entendeu? Todo Caramba. Pensavam mundo. que eu tava fazendo Não, uma é uma invocação coisa- de algum santo, de alguma É. coisa entendi. religiosa. Não, é coisas absurdas. Quando você vê o que inventaram O pai dela. Era como se sobre fosse meu isso, pai. pra dizer que era uma seita, eu falei assim, gente, É como se eu estivesse pedindo que socorro pro seita pai é dela. Sei lá o que eu essa? tava fazendo. Eu falei assim, qualquer pessoa de bom senso e que pega a informação vê que isso é uma Sim. coisa totalmente absurda que colocaram lá. Pois é. E qualquer pessoa com uma base de inteligência, tudo, eu falei assim, agora criaram isso pra quê? Maldade? Esse primeiro advogado deixou a gente... Eu fiquei sem defesa na vara da infância e juventude. Eu, Alexandre, não tinha uma linha de defesa Não na tinha vara da defesa. infância. Por quê, gente? Então não tinha Entendi. advogado. Aí foi que a mãe dele, eu falei assim, tira ele que tem um amigo que vai entrar pra nos ajudar. Não foi só isso. Esse primeiro advogado, que é um grupo, uma família de advogados aí, cara, você vê o processo, você fala, não é possível isso. Cara, o que eles estavam querendo com isso? Eu, como eu lido com artistas, eu, infelizmente, é do ser humano, né? Eu acabo pensando nessa superexposição das câmeras, cara, e das luzes, que deve ter acontecido deu uma chave, ele falou, pô, agora eu sou o cara mesmo, agora... Ô doutor, ô doutor, ô doutor, ô doutor, ô doutor. Sabe aquela câmera em cima? Sim, Ô doutor, sim. doutor, ô doutor. Mas aí as pessoas, cara, se deslumbram. Então, este primeiro advogado, eu estou supondo que alguma coisa aconteceu, às vezes nem por maldade, foi um deslumbro. Tem gente que gostaria muito de estar num palco e falar, e ser famoso, e pá, e quando viu aquilo, Jornal Nacional, doutor, vem aqui, doutor! Como que esse primeiro advogado, no meio daquele furacão, não chegou assim as câmeras em cima dele? Doutor, por que ele não pegou isso daqui? Não, Datena. É só um laudo que deu positivo e esse positivo é fraco. Tem 3 negativos, Datena. Porque tanto a mídia como a justiça, como os que defenderam, não se preocuparam em zelar pelos nossos filhos. Os nomes dos nossos filhos, cara. Por quê? Porque expuseram, porque quiseram Como? machucar mais os nossos filhos. Eu, por exemplo, Foram meses massacrando E os com nomes, os cara? nomes lá. Pra quê? Por quê? Porque quiseram Não tem sentido. machucar os dois. Porque o que aconteceu foi um surto. E eles, o que foi? Sim, tá, eles queriam perseguir o casal que fez aquilo. Vamos falar de perseguir, ou seja, eles quiseram justiçar o casal naquilo ali. Mas por que não blindaram as crianças que foram vítimas? Não, mas foi o que eu falei. O caso que aconteceu, como a própria Alessa falou, foi um caso isolado, o efeito colateral do surto. Termo dela mesmo, que já é praticamente uma psicóloga. Sim. Daí eu falo assim, e o resto? Por que quiseram machucar os dois? Expondo o nome dos dois que estão lá Sim, na internet. Tá aí, cara, até hoje, ó. Até hoje, pra Tá comprovar aí. o que eu tô falando. Tá aí, pode Por quê? entrar, tá? Como minha filha falou no cortezinho, né, que a produção soltou, é só dar um Google. Dá o Google. O cortezinho da minha filha, vê lá. Vamos soltar depois aqui. Eu É vou pôr no isso final, que é eu só não dar um Google. entendo. Exato. Não consegui entender até hoje. Por não quê faz sentido, e pra quê? Realmente, ouvindo aí o depoimento de vocês, principalmente agora falando sobre o nome das crianças mesmo, que na minha opinião também eu acho que deveria ser preservado, né? E fica esse porquê.
realmente é uma pergunta que fica no ar, sem respostas. Então, assim, eu queria agradecer momentaneamente aí o nosso bate-papo, que com certeza a gente vai ter muitos episódios. Então, vocês que estão assistindo aqui essas histórias, vocês podem perceber que temos cartas aqui, temos livros, temos, enfim, muitas e muitas coisas ainda. Eu agradeço mais uma vez aí, tá participando com vocês aí, né? Escutando de perto Obrigado, a história Obrigado, cara. de vocês, que eu tenho certeza que não é fácil vocês voltarem Foi lá. muito difícil Eu sei disso. pensar no dia de hoje. Porque é muito difícil, porque você, lembrando, você revive, né? Então, traz emoções, então... E é um caso muito complicado, pelo que você pôde perceber. Exatamente. E aí tá o porquê do início. Vamos deixar isso aqui pra entenderem essa bagunça que tá na mesa aqui. Que bagunça, cara. Mas você pode ter certeza que nessa bagunça eu consigo achar tudo aqui, cara, tá tudo certo. Aqui tá tudo no lugar. Exatamente. O problema é quando você pega uma bagunça, aí vem outras pessoas e não entenderam nada, não querem nem saber, ou tem outras intenções, outros interesses, pegam isso e fazem isso. E põe mais um monte de outras coisas. Cara, não tem o que fazer. Exatamente. Então, Xande. Obrigado, Du. Sara, obrigado. Du. E você que tá aí, ó. Em breve temos mais episódios aí que serão fracionados para vocês escutarem mais um pouquinho da história deles aqui. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado. O que tá pegando aí? Você vai dar um Google pra ver o histórico dele. Você joga o meu nome e você vai encontrar muitas informações verídicas, né? Muitas informações divergentes com o que aconteceu de fato. E aí tem os impactos, né? Que não só perduram até hoje, porque eles estão expostos, né? Os nossos nomes estão expostos até hoje. Então, obviamente, os meus pares ali na escola, né? As pessoas da minha idade. A gente vê alguns comentários também no decorrer aí do canal, né? Como a gente tá mostrando aqui. Que já deu, são 20 anos sendo olhada com um olhar de julgamento. O que tá pegando? O que tá